Olá a todos. O presente vídeo pretende demonstrar de maneira simplificada as classes de problema, com o intuito dos problemas NP completos. Este vídeo tutorial é um trabalho da disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário UNA, ministrado pelo professor Wesley Dias Maciel. Ao contrário de que muitos pensam, existem problemas que até mesmo os computadores mais potentes da atualidade não conseguem resolver em tempo viável. Problemas considerados intratáveis ou difíceis são muito comuns na natureza e nas diversas áreas de conhecimento. Problemas que podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais são considerados fáceis, enquanto problemas que somente possuem algoritmos exponenciais para resolvê-los são considerados difíceis. A maioria dos problemas que conhecemos possui complexidade de tempo que pode ser classificada em dois grupos. O primeiro grupo é composto pelos algoritmos polinomiais no tempo de execução, cuja função de complexidade é dada por O(P) de n, em que P de n é um polinômio. Dentre esses algoritmos podemos citar a pesquisa binária, a pesquisa sequencial, ordenação por inserção e multiplicação de matrizes. O segundo grupo é composto pelos algoritmos exponenciais no tempo de execução, cuja sua função de complexidade é dada por O de C de n, na qual C é maior do que 1. O grupo contém problemas cujos melhores algoritmos conhecidos são não polinomiais. Um exemplo é o algoritmo do problema do caixeiro viajante, cuja sua complexidade de tempo é dada por O de n fatorial. É possível mostrar que os problemas para os quais não existe nenhum algoritmo polinomial conhecido são computacionalmente relacionados. Esses problemas formam uma classe conhecida como NP, de não polinomial. Um problema de classe NP tem a propriedade de que ele poderá ser resolvido em tempo polinomial, se, e somente se, todos os outros problemas NP puderem também ser resolvidos em tempo polinomial. Para o estudo teórico da complexidade de algoritmos, é conveniente considerar problemas cujo resultado da computação seja sim ou não, ou seja, problemas de decisão. Uma característica da classe NP, não polinomial, é o fato de ser uma classe de problemas de decisão, sim e não, para os quais uma dada solução pode ser verificada facilmente. A solução em si pode ser muito difícil ou muitas vezes impossível de ser obtida, mas uma vez conhecida, ela pode ser verificada em tempo polinomial. Vamos verificar um exemplo no caminho de um grafo com peso nas arestas. Considere um grafo com peso nas arestas, dois vértices I e J e um inteiro K maior do que zero. Existe um caminho de I até J com peso menor ou igual a K? É um problema fácil, basta que seja informado o valor de K para que seja feita a consulta. Difícil? Existe um caminho de I até J com peso maior ou igual a K? Nesse caso, é necessário fazer várias verificações. Para o primeiro problema, existe um algoritmo eficiente cuja complexidade de tempo é OA log de V, em que A corresponde ao número de arestas e V corresponde ao número de vértices do grafo, conhecido como algoritmo de Dijkstra. Para o segundo problema, não existe algoritmo eficiente, sendo esse problema equivalente ao problema do caixeiro viajante em termos de complexidade. A noção de algoritmo usada até agora tem a propriedade de que o resultado de cada operação é definido de forma única. Algoritmos com essa propriedade são chamados de algoritmos determinísticos. Entretanto, em um arcabouço teórico, é possível remover a restrição de que o resultado de cada operação é único. Apesar de parecer irreal, esse é um conceito importante e geralmente utilizado para definir a classe NP. Um algoritmo não determinístico é capaz de escolher dentre as várias alternativas possíveis a cada passo. Em outras palavras, algoritmos não determinísticos contêm operações cujo resultado não é unicamente definido, ainda que limitado a um conjunto específico de possibilidades. Ou seja, o algoritmo pode ter respostas diferentes dependendo da sua execução. A mesma entrada pode gerar saídas diferentes. Um exemplo de um algoritmo determinístico é um algoritmo na qual ele pesquisa um elemento X no conjunto de elementos de A a N, n sendo maior ou igual a 1. Aqui um exemplo desse
Um exemplo desse algoritmo num pseudocódigo. Podemos caracterizar de forma precisa as classes P e NP por meio de conceitos de algoritmos determinísticos e algoritmos não determinísticos. Podemos definir que P é o conjunto de todos os problemas que podem ser resolvidos por algoritmos determinísticos em tempo polinomial, enquanto o NP é o conjunto de todos os problemas que podem ser resolvidos por algoritmos não determinísticos em tempo polinomial. Para mostrar que um determinado problema está em NP, basta apresentar um algoritmo não determinista que execute em tempo polinomial para resolver o problema. De maneira equivalente, outra forma de mostrar que determinado problema está em NP é encontrar um algoritmo determinista polinomial para verificar que uma dada solução é válida. Uma vez que algoritmos deterministas são apenas um caso especial de algoritmos não deterministas, podemos concluir que P é um subconjunto de NP. O que não sabemos é se P é igual a NP ou se P é diferente de NP. Essa questão é o problema não resolvido mais famoso que existe na área de ciências da computação. Será que existem algoritmos polinomiais deterministas para todos os problemas em NP? Se a resposta é positiva, então P é igual a NP. Em contrapartida, a prova que P é diferente de NP parece exigir técnicas ainda desconhecidas. Acredita-se que NP é muito maior do que P, porque para muitos problemas em NP não existem algoritmos polinomiais conhecidos. O fato de que não se sabe se NP contém P ou NP é igual a P traz as seguintes consequências. Existem muitos problemas práticos em NP que não podem ou não pertencem a P. Se conseguirmos provar que um problema não pertence a P, então temos um indício de que esse problema pertence a NP, e que esse problema é tão difícil de ser resolvido contra outros problemas NP. Como não existe tal prova, sempre há esperança de que alguém descubra um algoritmo eficiente. Quase ninguém acredita que NP é igual a P. Existe um esforço considerável para provar o contrário, mas a questão ainda continua em aberto. O conceito de transformação polinomial é importante para definirmos a classe NP completo. Sejam o problema 1 e o problema 2, dois problemas de decisão. Suponha que exista um algoritmo A2 para resolver o problema 2. Se for possível transformar a solução do problema 1 no problema 2, e sendo conhecido um processo de transformação à solução do problema 2 em uma solução do problema 1, então o algoritmo A2 pode ser utilizado para resolver o problema 1. Se a transformação nos dois sentidos puderem ser realizadas em tempo polinomial, então o problema 1 é polinomialmente transformável no problema 2. Como podemos ver na imagem abaixo. Dois problemas, π1 e π2, são polinomialmente equivalentes se e somente se π1 for proporcional a π2 e π2 for proporcional a π1. O problema π é NP difícil se somente se SAT for proporcional a π. O problema de decisão π é denominado NP completo quando o problema de decisão π é denominado NP completo quando π pertence a NP e todo problema de decisão π' pertence a NP completa satisfaça π' pertencente a π. Logo, um problema de decisão π que seja NP difícil pode ser mostrado com NP completo exibindo um algoritmo não determinista polinomial para π. Cook formulou a seguinte questão. Existe um problema em NP tal que se ele for mostrado em P, então esse fato implicaria que P é igual a NP. Cook procurou por um problema em NP tal qual existisse um algoritmo polinomial determinista para ele. Então, todos os problemas em NP poderiam ser resolvidos em tempo polinomial. O teorema de Cook diz que a satisfabilidade SAT está em P se e somente se P for igual a NP. Em outras palavras, se existisse um algoritmo polinomial determinista para satisfabilidade, então todos os problemas em NP poderiam ser resolvidos em tempo polinomial. Se SAT está em NP, então basta apresentar um algoritmo não determinista que execute em tempo polinomial. Logo, se P é igual a NP, então SAT está em P. Se SAT está em P, então P é igual a NP. A prova descreve como obter de qualquer algoritmo polinomial não determinista de decisão A, como entrada E, uma fórmula Q, recebendo A e E, de modo que Q é satisfatível se somente se A termina com sucesso para a entrada E. Para provar que um problema é NP completo,
são necessários os seguintes passos. Primeiro, mostre que o problema está em NP. Segundo, mostre que um problema NP completo conhecido pode ser polinomialmente transformado para ele. Isso é possível porque Cook apresentou uma prova direta de que SAT é NP completo, além do fato de que a redução polinomial é transitiva. Resumindo, NP completo é a classe de problemas que pertence a NP, mas que podem ou não pertencer a P. Eles possuem a seguinte propriedade. Se qualquer um dos problemas da classe NP completo puder ser resolvido em tempo polinomial para uma máquina determinista, então todos os problemas da classe pode, isto é, P é igual a NP. Entretanto, a falha coletiva de todos os pesquisadores pode ser vista como uma dificuldade para provar que P é igual a NP. Dentre esses conceitos, temos duas vertentes. A mais aceita é de que P é diferente de NP, como pode ser visto no gráfico à esquerda, na qual temos a classe de problema P, a classe de problemas NP, mais externo, a classe de problema NP completo, e fora da classe P, NP difícil. Entretanto, caso seja provável que P é igual a NP, tanto P, NP e NP completo contemplariam a mesma classe de problema, estando apenas o NP difícil do lado de fora. Um dos sistemas de criptografia mais conhecidos é o sistema de chave pública conhecido como RSA, Reverse Shared Edelman. Um dos sistemas de criptografia de chave pública pode ser usado para encriptar mensagens enviadas por redes públicas, de tal forma que um espião que capture a mensagem não seja capaz de decodificá-la. Tal sistema permite também que a parte que envia a mensagem possa adicionar ao final do documento eletrônico uma assinatura digital que seja a prova de falsificações. O sistema RSA de criptografia é baseado na diferença dramática entre a facilidade de encontrar números primos grandes e a dificuldade de fatorar produtos de dois números primos grandes. Resumindo, qual é a contribuição prática da teoria de NP completo? Ela fornece um mecanismo que permite descobrirmos se um novo problema é considerado fácil ou difícil. Se encontrarmos um algoritmo eficiente para o problema, então não há dificuldade. Se não, uma prova de que o problema é NP completo nos diz que o problema é tão difícil quanto todos os problemas difíceis que constituem a classe NP completo. Obrigado.